Tricô só no inverno? Isso é coisa do passado. Aqui é tricô o ano todo. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu estou tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. No episódio de hoje eu vou falar sobre o tricotar o ano todo e o porquê que isso é importante e maravilhoso. O tricô, por muito tempo, foi ligado a peças pesadas, a gorros, meias, blusas pesadas para o inverno e a lã. E o algodão e fios mais leves, de fibras mais leves e frescas, ligadas mais ao crochê. Só que essa história está mudando, ainda bem. A Sweet Breeze, um dos motivos que eu criei a Sweet Breeze foi esse, porque eu queria peças mais leves, com os fios mais leves, e eu não achava isso aqui no Brasil. Eu queria tricotar no verão e em outras estações mais frescas e até mesmo criar peças de inverno com algodão e linho, que são fibras que eu gosto muito, e como eu já falei nos outros episódios, eu não sinto tanto frio, né? Eu sou até calorenta, então eu consigo fazer peças de inverno com essas fibras mais frescas, porque aqui no Brasil não faz tanto frio. Claro, se você mora na Noruega ou lugares assim que faz um frio intenso, realmente você vai precisar dessas fibras mais quentes, como lã, acrílico. Mas aqui para nossa realidade brasileira, eu acho que a gente não pode se limitar só a essas fibras. Eu uso essas fibras, mas bem menos, porque eu acabo não usando essas peças. O nosso inverno aqui é muito curto e eu não sinto a necessidade dessas peças tão pesadas. Então lá em 2020 eu criei a Sweet Breeze, trazendo esses fios mais leves, mais frescos, né, de fibras mais frescas, para a gente tricotar o ano todo e não se limitar só ao inverno e ao uso da lã. A gente pode tricotar essas peças típicas de inverno, como blusas, casacos, cachecóis e meias, com essas fibras mais frescas também. Elas funcionam muito bem, tem um caimento diferente, porque não tem a elasticidade da lã, mas fica tão bonito e gostoso quanto. No verão, a gente também pode abusar de fazer regatas, camisetinhas, peças mais frescas com essas fibras, pois elas deixam tudo mais fresco, mais leve, bem gostoso para usar no verão. Nada te impede também de usar os mistos de lã com essas fibras vegetais para ficar mais fresco. Eu acho quente, é quente para mim. Eu não consigo usar essas misturas, então eu prefiro sempre usar só o algodão, a viscose ou o linho. Ou como essa peça aqui que eu tô vestindo, que é a Yami, da Paula Pereira, que eu falei dela no episódio anterior, que é um fio da Sweet Breeze, que é o Premium Linen, que é uma mistura de viscose com linho. Então ele fica super fresco, mas ao mesmo tempo eu consigo usar agora na meia estação, que ainda não tá frio e também não tá mais aquele calor. Então é bem versátil, a gente pode usar nas várias estações do ano. E o que muda ao tricotar no calor? A gente acaba escolhendo peças mais frescas, né, que é característico do nosso verão aqui, regatas, tops, blusas leves, camisetinhas e por aí vai. O que vai mudar de uma estação para outra, quando tá calor ou tá frio, é o tipo de peça que a gente vai tricotar. Tem gente que não se preocupa, não se incomoda em tricotar coisas de inverno no verão e vice-versa, porque quando chega a estação a peça já está pronta para usar. Mas no calor fica bem difícil, se você não tem um ar-condicionado potente, tricotar peças muito pesadas de lã. Eu pelo menos sofro, as minhas mãos suam muito, fica tudo travando, fica difícil de tricotar. Então no verão a gente acaba fazendo essas peças mais leves e no inverno as peças mais pesadas.
E quais são os benefícios de tricotar o ano todo, não se limitar só ao inverno? Tricotando o ano todo, a gente mantém a prática, mantém o ritmo, até melhora o ritmo, né? Porque quanto mais a gente tricota, mais a gente fica mais ágil, mais apta. Então, se a gente para, eu vou tricotar só no inverno, depois fica o resto do ano sem tricotar, parece que a mão fica meio dura, né? Então, essa prática constante durante o ano todo vai deixar a gente mais ágil e mais apta. Outro benefício de tricotar o ano todo é a regulação emocional. O tricô, o trabalho manual, tem esse poder de nos deixar mais centrado, menos ansioso, mais concentrado. Então, isso é um benefício que a gente pode trazer para a nossa vida o ano todo. A gente não precisa se limitar a uma estação só. Outro benefício é que você está sempre com peças novas, você não fica esperando o inverno para fazer novas peças e só para aquela estação. Então, durante o ano todo você tem peças novas, você está estimulando a sua criatividade e o seu fazer manual. E o tricô acaba virando um estilo de vida, vira o seu hobby, o seu companheiro nos dias felizes e não tão felizes. Ele te ajuda a lidar com essas coisas da vida. E aqui fica uma dica: se você nunca tricotou no verão e tá curioso para saber como é que é isso, comece com uma peça pequena, uma peça leve, como uma regata, por exemplo, e experimente esses fios que são talvez novidade para você, como algodão, linho e viscose e a mistura entre elas. Agora, sobre as peças que estão saindo da minha agulha. Então, hoje eu estou vestindo a Yami, que é uma criação da Paula Pereira. Falei extensamente sobre ela no episódio anterior sobre os erros, porque ela tá cheia de errinhos e eu falei bastante sobre esses erros e como foi o processo de tricotar essa peça. Então, volta lá, acabando esse vídeo, vai assistir lá o episódio 2, que eu falo bastante sobre ela e dou dicas também de como tricotar essa peça. Nas peças prontas, hoje eu trago o Transitions Cardigan, que é o cardigan que eu fiz para o marido, tá pronto. Até já tirei uma foto, postei no Instagram, vou pôr ela aqui para vocês verem como ele ficou no corpo. O cardigan tá aqui prontinho, já com os botões, tudo pronto. Então, o que estava faltando fazer, né, do episódio passado para cá, era essa faixa, que é onde estão os botões, né, onde é o fechamento e o acabamento. Então, a gente vai tricotando ela à medida, vai costurando já ela no corpo, que daí a gente vai vendo o distanciamento depois, como vão ficar os botões. Eu acabei fazendo já a faixa toda aqui do lado direito e já pus os botões. Então eu medi, né, a distância de um botão ao outro e já fui aplicando ele. A receita diz pra gente só marcar e depois pôr os botões no final para não dar a diferença, né, dessa faixa que vai por cima onde vão estar as casas. Mas eu arrisquei e fiz assim e deu certo. Então a gente começa a faixa pelo lado direito, faz a volta e vai fazendo do lado esquerdo e já fazendo a casa de botão. A casa de botão é bem fácil de fazer, a gente só arremata 2 pontos numa carreira e depois na volta a gente monta 2 pontos para fazer o outro lado da casinha. É bem simples, não é nada assim assustador. Então eu fiz, ficou bem bonito, o marido ficou feliz, serviu, deu certinho. E tá aí, depois de 10 anos, ele tá ganhando mais uma peça que eu demoro, mas entrego. Para essa semana só tenho essa peça pronta, porque tomou bastante tempo para fazer toda essa faixa e calcular os botões e fazer tudo, então não tenho mais nada pronto. Mas nas minhas agulhas, eu vou mostrar agora como é que tá o Sweet Sweater, que eu mostrei para você semana passada que eu tinha começado, e agora eu andei um pouquinho mais com ele. Aqui está o meu Sweet Sweater,
ele andou um pouquinho mais, não muito, né, porque é um processo lento. Eu já usei mais ou menos metade desse novelo da Fios da Fazenda, o DK, Merino DK, e já tá acabando o primeiro novelo do Mohair. Tá sendo uma delícia tricotar com esses dois juntos. Tô curtindo o projeto, tricotando devagarinho. Essa semana foi meio cheia, também não consegui tricotar muito, mas tô curtindo. E aquele meu medo de o fio não dar tá crescendo ainda mais, porque aqui já foi 1,5 meada e chegamos até aqui só, né? Então eu quero usar 3 novelos para o corpo, e eu acho que um novelo só para manga não vai dar. Então até eu vou ver com a Mari do Fios da Fazenda se ela ainda faz essa cor, se dá para encomendar, mesmo sendo de outro lote. Vamos ver, fazer as mangas talvez intercalando um lote com outro, igual eu fiz no cardigan, talvez dê certo e não fique tão aparente assim a diferença de lotes, né? Mas vamos ver se ela ainda faz sob encomenda, porque eu não quero desistir do projeto, né? Ou chegar até o final e ficar sem manga. Mas vamos ver, vamos continuar e torcer para conseguir ou que o fio dê ou que eu consiga encomendar. E falando em suéter de algodão, eu tô começando o Valência da Alice Caetano. Fiz a amostra aqui. Vou usar o Premium Cotton da Sweet Breeze com a agulha 3 milímetros. Então vai ser um projeto longo e lento, porque é um fio fingering com uma agulha 3 milímetros. Vai ser um desafio, mas eu acho que vai ficar bem legal. Eu gostei bastante da construção desse suéter, e com essas aberturas e essas duas cores, eu acho que vai ficar bem divertido, porque aqui é bem colorido e eu vou fazer esse detalhe lateral com essa cor aqui, que é um castanho. Então eu acho que vai ficar bem bonito, né? O colorido com o detalhe da faixa ali lateral no castanho. E eu achei muito interessante esses splits, né, essas aberturas laterais. Achei que deu um ar contemporâneo, moderno para a peça e esportivo ao mesmo tempo, mas que eu acho que com esse speckle aqui vai ficar bem divertido. Então eu tô bem empolgada para fazer essa peça. Tô fazendo junto com o Sweet Sweater, porque essa aqui eu sei que vai demorar bastante tempo. Então vou intercalando uma na outra, né? E vejo o Sweet Sweater vai ficar pronto antes. E vejo uma peça pronta, não desestimula a continuar a outra, que vai ser muito mais lenta e longa. E o que tem de diferente também na construção dessa peça é que começa por um ombro e depois faz carreiras encurtadas e vai para o outro e depois junta tudo. Então é bem diferente, eu gosto de ver essas construções diferentes e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? No Momento Sweet Breeze de hoje eu trago essa base que é a Viscolinen. É uma também das minhas favoritas, eu sou apaixonada por essa base, porque eu sou apaixonada por linho, é a minha fibra favorita. Eu adoro, quem já fez aula de costura aqui comigo sabe que eu sempre falei muito sobre o linho, porque é uma fibra fresca, uma fibra nobre, resistente, e todo o processo de produção do linho é totalmente sustentável e renovável. A gente usa tudo do linho, ele produz uma flor linda, a gente usa a semente, que é a linhaça, e a gente usa também os cabos para fazer a fibra. E ela não precisa de pesticida, ela é super rústica e resistente. Então eu sou bem fã dessa fibra, né, pelo que ela é e também pelo que ela produz. Então fica aqui a dica dessa base, que é o Viscolinen, que é uma mistura de viscose e linho, é torcido e tem essa cor natural do linho que eu acho lindíssimo e tem um brilho também super suave e luxuoso. Se você gostou desse episódio, manda para alguém que também ama tricô
Compartilha, curte, comente. Tô adorando receber os comentários de vocês e vamos continuar com esse papo sobre tricô nos comentários. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau!